Você se interessa por espiritualidade, mas tem hora que se perde no assunto por não entender alguns conceitos básicos? Vem comigo que hoje eu vou expandir seus horizontes. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Márcio Araújo e hoje eu quero expandir seus horizontes a respeito de conceitos gerais de espiritualidade. Seria como assim, um guia de espiritualidade para iniciantes, para dar o primeiro pontapé. Logicamente que depois desse vídeo eu vou recomendar que vocês assistam todos os outros vídeos do canal que abordam a espiritualidade em pontos específicos, né? Porque não dá para falar sobre tudo num vídeo só, senão a gente vai ficar aqui 24 horas ou mais e não esgota o assunto. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a espiritualidade. Tudo começa pela causa primária de todas as coisas, que é Deus. Deus é a fonte criadora, a consciência suprema que gerou tudo que conhecemos hoje. Eu não vou entrar aqui em detalhes de é a origem de Deus, a origem do universo, porque aí a gente vai complicar demais uma coisa que tem que ser o básico, tá? Vamos partir de Deus. Deus existe, ponto final, vamos partir daí. E para Deus crescer, Ele em si mesmo não tem como ele adquirir mais experiência, mais quanto energético por si só. Então, o que a fonte faz? Ela cria. Como é que ela cria? Ela primeiro criou pedaços de si, né? Tirou pedaços de si próprio, subdividiu isso e criou o que a gente chama de mônada, que seria assim a alma primordial de cada um. Todas essas mônadas criadas se subdividem em outros fractais de si mesmos, quer dizer, estão imitando Deus, né? A imagem e semelhança de Deus. Olha aí, tá vendo? Aí o que acontece? Essas subdivisões da mônada, que a gente chama de submônadas, né? Ou que a gente pode chamar de almas, são as almas que vão encarnar ou que vão trabalhar no mundo espiritual, extrafísico, astral, etérico, mundo físico, que seja. Essas almas que são fractais, ou seja, divisões de uma mesma mônada, que é, por sua vez, uma divisão da fonte criadora original, Deus, elas que vão começar a popular o universo. As que se sobressaem ajudam o próprio Criador a co-criar o universo. Então, Deus deu o princípio, que foi a criação de todas as mônadas, e as próprias mônadas ajudam Deus a co-criar o universo sob a sua regência. Bom, com isso a gente entende como é que foi a criação do universo em si. Lógico que as mônadas, para crescerem, elas vão usar essas subdivisões delas para ganhar experiência no mundo. Ou seja, você é uma mônada, mas a manifestação sua aqui na Terra é um pedaço dessa mônada, não é você inteiro. Por isso que a gente fala que a sua manifestação aqui no corpo físico, ela não é você em si. Isso aqui é só um pedaço de você na realidade. E existem vários pedaços de você espalhados por aí. Não é o que a gente chama de alma gêmea. Eu vou fazer um vídeo posterior falando sobre esses negócios, sobre mitos de almas gêmeas, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso aí, mas não vou entrar nesse detalhe agora. Essa manifestação sua vai ganhar experiência, vai crescer, vai amadurecer e vai transferir em um determinado momento essa experiência para a mônada primordial, que é o nosso eu maior.
Quando todas evoluem a um ponto de regressar à própria mônada, nosso espírito primordial, vamos falar assim, né? Porque mônada é um nome esquisito, ele atinge uma experiência tal, e essa experiência também é transferida para a fonte criadora, Deus. Então, existe esse mecanismo na espiritualidade que vai fazendo esse amadurecimento crescer. Conforme o espírito, a alma, cresce, evolui, ela vai adquirindo uma quantidade de energia X, que é chamada de quantum energético. É a menor parcela de energia que existe. Hoje em dia a física quântica já descobriu essa parcela, esse quantum, tá? Conforme a alma vai amadurecendo, ela vai adquirindo esse quantum, entendeu? Através do quê? Da experiência, que amadurece a experiência. Conforme vai amadurecendo, vai adquirindo esse quantum. Quanto maior o quantum acumulado de uma alma, mais ela cresce, mais ela ascende e cada vez ela pode alcançar novos patamares. Por exemplo, como que um mineral evolui, chega a um vegetal, que chega a um elemental, que chega ao ser humano, que chega a um anjo, que chega a um Cristo. Esse é o mecanismo. E eu vou explicar isso no próximo vídeo, tá legal? Não se atenham muito a isso agora. Então, o que acontece? Esse mecanismo faz com que todas as criaturas cresçam, evoluam e adquiram cada vez mais quanto energético para si próprias e para seu espírito superior, que é a mônada, certo? Quando essa mônada atingir um certo quantum, ela também regressa com isso para a fonte criadora, tá? Esse é o mecanismo, o sentido da vida, vamos falar assim, né? Bom, outra coisa que a gente precisa entender também, que é um conceito básico da espiritualidade. O mundo real não é o mundo que a gente vê aqui, certo? O mundo que nós vemos aqui é um mundo denso. Outra coisa que a gente tem que entender é que a espiritualidade trabalha com dimensões. E como é que são essa variação de dimensões? É conforme a frequência vibracional das partículas, certo? O que acontece? Vamos botar um exemplo bem fácil. Gelo. A vibração dessas partículas do gelo é mínima, então ela é muito densa, muito compacta, certo? Conforme ela vai ganhando agitação, o que acontece? O gelo derrete, vira água, então ele sai de um estado muito densificado para um estado mais fluido, mais líquido, entendeu? Menos denso, mais sutil. Conforme você ganha agitação dessas partículas da água, o que acontece? Ela vira um vapor, então ela passa a um novo estado, ou seja, está ganhando quantum energético e vai mudando de estado para estado. É isso que acontece com a alma, é isso que acontece com todos os seres, entende? Então, conforme vai ganhando esse quantum, ela ganha vibração, essa vibração muda o estado daquela matéria, daquela existência, e ele ascende a outros patamares. Lógico, o que acontece com o espírito? Quando a gente ascende a um outro patamar, a gente vai para uma quarta dimensão, uma quinta, uma sexta, por aí vai. Ou seja, tem que se acumular quantum energético. Ah, mas eu não posso perder quantum? Poder até pode. O que você não perde é conhecimento. O seu conhecimento, o que a sua alma adquiriu de conhecimento, isso jamais se perde. Você pode sim perder quantum energético por conta das coisas que você faz. E aí, o que é primordial para que se haja esse ganho de quantum? A ética é a coisa primordial de tudo. Se não há ética, a pessoa não consegue adquirir esse quantum energético. Não amadurece, não adianta, entendeu? Então, a gente fala nessas dimensões, essa variação de dimensão. Qual que é a diferença do plano físico para onde os espíritos estão? Quantum energético, diferença de densidade. Só isso, mais nada, entenderam?
Por isso que o espírito atravessa a parede, porque ele é mais fluido, ele é mais sutil, ele atravessa. Entenderam? É só essa a diferença e esse é um dos conceitos. O que a gente precisa entender? Como foi formado o mundo, todas essas coisas. Se formou o plano extrafísico, o plano real, onde as almas vivem. Todas as almas são imortais, elas não têm como morrer, elas não deixam de existir, tá? Salvo alguns casos específicos, mas não vem ao caso agora. Em via de regra, a alma não morre, somos imortais. O que morre? Esse corpo físico que aqui está, porque ele na realidade não é o mundo real. É como se fosse assim, um videogame, entende? Nós vivemos no plano extrafísico. Quando a gente vai encarnar, nós pegamos e entramos num simulador com regras específicas, diretrizes específicas, limitações específicas, tá? Esquecemos quem somos, e eu vou entrar nesse mecanismo mais para frente num vídeo sobre reencarnação, tá? Esquecemos quem somos e adentramos a matéria para a manifestação em corpo físico, de forma que a gente vai crescer, evoluir e tratar das nossas dificuldades, das nossas deficiências, dos nossos apegos. A gente vai tratar de todas essas coisas, tratar das nossas culpas, de forma que nós consigamos melhorar como ser humano, melhorar como espírito, melhorar como criação, tá legal? Então, isso é que é a verdade. Então, o corpo físico, o mundo físico, ele não é o mundo real, ele é a cópia mal feita do que realmente é o mundo real, que é o mundo espiritual. Então, outra coisa que a gente precisa entender, como é que são as manifestações em corpo, né? Já que eu citei o corpo aqui, e esse eu acho que é o último conceito básico que eu vou falar nesse vídeo. Nós temos o corpo físico, que é isso que nós estamos acostumados. Logo, na sequência vibracional, existe como se fosse uma capa em cima de nós, que é feita de matéria etérica. Esse outro corpo é chamado duplo etérico, que seria a cópia nossa com essa matéria etérica do nosso corpo físico. Ele reveste o corpo físico, mas não é o corpo físico. Mais adiante, nós temos o que se chama de perispírito, que seria um corpo que se manifesta no mundo espiritual, no mundo astral, até chamado de corpo astral. Esse corpo abriga o nosso espírito, que é o corpo mental. Esse corpo mental, ele se divide em outros corpos, mas eu vou parar por aí porque tem outros corpos adiante, né, até chegar na própria mônada, mas eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou até o corpo mental para vocês entenderem. Então, como é que as coisas são? Manifestação do corpo físico, no plano físico, o corpo físico, manifestação logo na sequência vibracional é o corpo etérico, tá? Acima disso tem o perispírito ou o corpo astral, certo? E mais adiante o corpo mental, tá? Eu vou tentar botar uma ilustração que mostre isso para vocês aqui, para tentar ficar um pouco mais claro. Ah, mas a ideia é que parece que a gente é um sanduíche, né? É o corpo um em cima do outro, assim. É meio assim mesmo, tá? Só que o que acontece? Onde que está a diferença? Na frequência em que está cada um. Então, nós estamos manifestados na terceira dimensão. Na quarta dimensão, a gente tem o corpo etérico e o corpo astral, que é o perispírito. Já na quinta dimensão, já temos o corpo mental e assim sucessivamente. Cada dimensão vibracional, a gente vai ter uma manifestação diferente. Quero aconselhar vocês aqui, assistam para entender um pouco melhor sobre isso, o vídeo Projeção Astral e o vídeo, logo na sequência, Projeção Mental, que vai explicar um pouco mais sobre isso e tirar alguns mitos sobre esse negócio do o corpo sair, essas coisas todas.
tá? Quando a gente dorme, o nosso corpo astral, ele sai, o duplo às vezes sai junto ou às vezes fica junto com o corpo físico, tá? Mas via de regra, o corpo astral sai e vai agir no plano extrafísico. Por quê? Porque o corpo físico, ele só se anima, ele só mexe e tem vitalidade quando ele está associado com um corpo extrafísico, com um espírito. Se não tem um espírito mexendo esse corpo, revitalizando esse corpo, ele morre. É óbvio. É isso que é a morte. É quando a separação, a gente volta a ficar só com o corpo astral, que é o nosso corpo real, e essa manifestação, essa carcaça que a gente usa para trabalhar no plano físico, ela morre e retorna para a Terra, aquela coisa toda, né? Com enterro, essas coisas que a gente já sabe, tá legal? Então, minha gente, o que a gente tem que entender? Quando a gente sai, quando a gente dorme, a gente lembrando ou não, o nosso espírito sai para o plano extrafísico para se energizar, para buscar energia de volta, para quando ele retornar, ele conseguir manipular esse corpo físico novamente. Por isso que uma noite mal dormida te deixa esgotado no outro dia. Não deu tempo de você reabastecer do lado de fora para trabalhar o corpo físico aqui. É por isso que uma pessoa que não dorme por alguns dias morre. Você consegue ficar sem beber água, sem comer por vários dias, mas acho que uma semana sem dormir você morre. É por isso, entenderam? Bom, gente, é óbvio que se eu for prolongar aqui, tem assunto que não acaba. Isso é um beabá, um básico para vocês entenderem um pouco mais sobre a espiritualidade, porque também cada conceito desse acho que fica um pouco difícil de fazer um vídeo específico, tá? Mas aqui a gente tem um compilado assim para dar um ponto de partida para entender várias coisas, tá legal? Como eu falei, eu recomendo que vocês assistam todos os outros vídeos do canal, tá? Principalmente os que eu fui citando aqui durante o vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aqui nos comentários ou então no e-mail aqui do canal, marcioaraújo.duvidas@gmail.com. Tá legal? No mais, fiquem com Deus e até a próxima.